Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, você que acompanha comigo semanalmente o podcast Agrotalk. Hoje vamos falar sobre prejuízos do calor que são muito grandes para a bovinocultura leiteira. Que o estresse por causa do calor afeta duramente o desempenho das vacas leiteiras, ninguém discute. No entanto, pesquisas realizadas nos últimos 5 anos têm mostrado claramente que os prejuízos são bem maiores do que se pode imaginar e que não apenas as vacas foram e são impactadas pelo estresse calórico, pelas altas temperaturas. Neste cenário todo, a gente vai saber o que o produtor precisa fazer e quais são as soluções hoje disponíveis no mercado para o produtor. Nosso convidado para um bate-papo hoje é Alexandre Pedroso, consultor técnico de bovinos leiteiros da Nutron. O Alexandre, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Obrigado, Ângela. É uma satisfação estar falando com vocês aqui sobre esse tema que é tão importante para a bovinocultura leiteira, né? Exatamente. Alexandre, eu acabei, de contextualizar um pouco aqui sobre um artigo recente que você escreveu sobre as altas temperaturas, que eu li, que me chamou muita atenção, que afetam as vacas leiteiras. Isso é um problema porque, além de prejudicar a reprodução, tem a questão também da redução da produção de leite. Então, vamos começar a explicar para o produtor rural que está nos ouvindo como que se dá e se existem ainda muitos estudos sendo feitos sobre essa linha das altas temperaturas e o impacto disso nas vacas leiteiras. Bom, muito bom. Primeiro, resposta direta. Sim, tem muita coisa que foi pesquisada já há bastante tempo, aqui no Brasil, em diferentes países. Há estudos em andamento, esse é um tema que a gente assim, não cansa de pesquisar, vamos dizer assim, porque há muito tempo se sabe que o calor afeta a produção leiteira, né? Mas hoje nós já estamos entendendo que a coisa é muito mais além, né? O efeito sobre a saúde dos animais é muito intenso e hoje também, graças a estudos recentes feitos em diferentes lugares, a gente já sabe que tem efeitos epigenéticos, por exemplo, bezerras que são filhas de vacas que passaram a fase final da gestação sob estresse calórico, essas bezerras são prejudicadas por quase toda a sua vida por conta desse fato. Então, o efeito realmente é muito significativo, muito pronunciado, é um tema sobre o qual tem muita pesquisa investida nele. E, Alexandre, a gente vive num país, onde a gente tem produtor rural de norte a sul, muitos produtores também ligados à pecuária brasileira, à bovinocultura brasileira, e a gente observa que muito desses produtores rurais, às vezes, não tem esse conhecimento, Às vezes eles observam lá que a vaca está um pouquinho diferente lá onde ela está guardadinha, mas ele não tem essa noção, e isso gera muitos prejuízos para as fazendas. A gente sabe que o Brasil teve o seu auge, na produção de leite, principalmente no estado de Minas Gerais, e aí eu gostaria de saber como que você, andando, fazendo consultoria em várias fazendas pelo Brasil, como que você vê essa preocupação hoje do produtor rural, que está cada vez mais preocupado também, não só com a produtividade, mas com a sustentabilidade? Felizmente, Angela, a gente percebe claramente que cada vez mais o produtor está preocupado com essa questão, está sensibilizado para ela e cada vez mais a gente vê fazendas que estão adotando medidas para aliviar o estresse por calor nos rebanhos. Isso de norte a sul do país, porque é um problema que impacta, arrisco a dizer, tanto quanto uma fazenda lá no Ceará, quanto uma que está no Rio Grande do Sul, né? Então, eu tenho visto, sim, que a preocupação com esse tema é cada vez maior, o que é muito bom, né? E temos visto cada vez mais iniciativas para adotar medidas e práticas
que visem aliviar os rebanhos do estresse por calor. Vamos falar então dessas metodologias, né, e práticas que podem ser feitas. Quais são essas medidas hoje? Eu sei que existe uma metodologia hoje chamada de Call Signals. Fala para a gente um pouquinho sobre essa metodologia. Bom, Call Signals é vamos dizer assim, uma técnica que foi desenvolvida por um veterinário holandês há mais de 20 anos, né, que a gente, na empresa, e eu, particularmente na minha rotina de trabalho, tenho usado muito nos últimos 5 anos. Basicamente, essa metodologia nos ensina a observar atentamente aspectos do comportamento dos animais, né, e associar isso com possíveis problemas, ou como a gente prefere dizer, com oportunidades para se promover melhoras, especialmente no ambiente onde as vacas vivem. Por ambiente eu falo o local, as instalações, enfim, né? Com o objetivo de melhorar as condições de conforto e bem-estar, né? E o alívio do estresse por calor talvez seja o pilar mais importante, ou um dos mais importantes, daquilo que a gente entende que é o bem-estar animal, né? Então, o Call Signals nos ajuda, para quem toma contato, conhece a metodologia, é treinado na metodologia, passa a observar com muito mais clareza e mais facilidade diferentes sinais que os animais nos mostram e que nos permitem identificar claramente quando o rebanho tem problema, aonde está esse problema e o que a gente pode fazer para ajudar a fazenda a resolver esses problemas, né? Já adianto que no que se refere a alívio do estresse por calor, muitas dessas práticas ou medidas são muito simples, né? Depende, claro, de cada fazenda, qual é a realidade particular de cada fazenda, mas, via de regra, aliviar o estresse por calor não é coisa difícil e nem custa muito caro. Alexandre, uma coisa interessante, hoje existe no Brasil muitas fazendas utilizando essa metodologia? Olha, eu diria que tem muitos técnicos já usando essa metodologia, né? Eu e um outro colega que trabalha comigo na Nutron, nós fomos certificados lá na Holanda, né, pelo criador do método, para poder treinar outras pessoas aqui. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem feito assim, diversas sessões de treinamento para técnicos e em fazendas também, né? Claro que o nosso alcance não é tão grande assim, mas a gente está treinando por exemplo, a nossa equipe técnica toda é capacitada para usar essa metodologia, e a gente devagarinho vai conseguindo, né, ter mais gente que usa essa técnica. Tá? Então, não saber precisar dizer quantas fazendas, enfim, a gente já conseguiu atingir com isso, mas devagarinho a gente vai melhorando isso, né? Exatamente. E agora, com relação à temperatura, qual é o grau de temperatura que as vacas já sentem esse estresse de calor? Esse é um ponto muito interessante, Ângela, porque não se refere só à temperatura. Tá? É uma equação que envolve a temperatura e a umidade relativa do ar. Né? Por quê? É claro que é muito fácil entender o efeito da temperatura, né? Mas a umidade relativa do ar, ela interfere muito na capacidade que o animal tem de trocar calor com o ambiente, né? Porque o estresse por calor, o problema é o aumento da temperatura corporal do animal, né? E todo animal, seja um bovino, sejamos nós, né? Sim. Temos que lançar mão de algumas estratégias para manter a nossa temperatura corporal, né? Senão, todo dia que tiver muito quente, a gente vai ficar com febre, né? A grosso modo. Sim. Então, e essas estratégias, de uma forma ou de outra, né, elas estão relacionadas a dissipar o calor interno para o ambiente, né, de diferentes formas. E quando a umidade relativa do ar está muito alta, é mais difícil para uma vaca dissipar calor para o ambiente. Por isso que a gente sempre usa, para mensurar o grau do estresse por calor,
na verdade, um índice composto, que a gente chama de THI, a sigla em inglês, ou ITU em português, o índice temperatura-umidade, que leva em consideração as duas coisas. Então, por exemplo, falando do THI, a partir do THI de 68, os animais já entram em estresse. O que significa isso? Como exemplo, se a umidade relativa do ar estiver em 50%, a partir de 22 graus Celsius já atinge esse THI de 68. Então, se a umidade relativa estiver mais alta, esse THI de 68 é atingido com uma temperatura ainda mais baixa, entendeu? Então, assim, para a gente falar em linhas bem gerais, né? A partir de 20, 21, 22 graus, já entra numa zona que as vacas passam a ter uma chance alta de começarem a sofrer com o estresse por calor. E quais são as ações que o produtor deve colocar em prática para ajudar os animais a lidarem melhor com esse desafio das temperaturas elevadas e do calor? Bom, são várias coisas, várias possibilidades, já desde coisas muito simples, como garantir que a vaca tenha acesso irrestrito à água de beber de boa qualidade, e isso é fundamental para que ela se mantenha hidratada e consiga fazer a troca de calor eficientemente, né? Fornecer sombra para os animais, quando a gente pensa em sistemas de produção simples, né, baseados no uso de pastagens, que não tem instalações, não tem barracões, né? Só para você ter uma ideia, tem trabalhos de pesquisa que mostram que o simples fato de fornecer acesso à sombra para vacas que não tinham acesso antes podem significar aumentos em produção de leite de 2, 3 quilos, até 4 quilos de leite ao dia, né? Então, desde coisas muito simples até coisas um pouco mais sofisticadas, entre aspas, né? Como a gente chama salas de banho na antessala da ordenha, na própria instalação de efeito ordenha das vacas, banho com vento. Tem várias estratégias, como eu disse, desde coisas muito simples até coisas mais sofisticadas, mas o conceito é resfriar as vacas, né, da forma que for. E uma pergunta assim para quem vive com previsão do tempo diariamente, como eu, o produtor também precisa ficar de olho nas informações meteorológicas? Olha, isso é muito importante, não tem dúvida, né? Eu até recentemente, essa semana, ontem, hoje eu estou fazendo uma avaliação aqui para uma fazenda com a qual nós trabalhamos, né? Se a gente pegar a média do mês de dezembro e comparar com a média do mês de janeiro, né? Esse THI, né, esse índice, ele aumentou 1,6 unidades de janeiro em relação a dezembro, né? E isso explica porque muitas fazendas aqui na região observaram redução na produção de leite, mesmo sem ter nenhuma outra alteração em manejo, em alimentação, em instalação, nada disso, né? Então, é sim importante que o produtor tenha um olhar para os dados meteorológicos diariamente, né, para poder acompanhar a evolução desses dados de temperatura e umidade, né? Fazer o cálculo do THI, são equações que estão disponíveis na internet, né? Isso é de fácil acesso para todo mundo, para poder identificar quais são os momentos, ou assim, a partir do momento que a vaca dele está entrando em estresse por calor, né? O que ele pode fazer para ajudar, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, né? Uma região quente. Analisando esses dados, a gente pode ver que, se eu pensar na realidade agora do verão, né, do auge do verão, 100% dos dias as vacas vão ter estresse calórico por pelo menos 50% do tempo, né? Então, quanto mais o produtor estiver atento a isso, melhor. O Alexandre, você sabe que recentemente eu li um estudo da Embrapa com outros institutos de pesquisa, levando em consideração a integração lavoura, pecuária e floresta, mostrando que aonde existem floresta, onde existem árvores, e você deixa um espaçamento entre uma árvore e outra, e você deixa o animal pastando ali, e também tem o consórcio da cultura ali entre linhas, a sombra das árvores, elas
colaboram para diminuir a temperatura naquele espaçamento onde os animais estão. E isso ajuda nesse conforto térmico. Você leu a respeito? Chegou a ver esse artigo? Sim, li a Embrapa. Eu fui pesquisador da Embrapa durante quase 4 anos, né? Ela tem uma linha de trabalho muito interessante com essa questão do ILPF, né? E, de fato, é muito, muito interessante. Eu tive várias oportunidades de vivenciar isso em loco, né? Entrar nessa entrelinha de árvores e você percebe que o microclima ali é diferente, né? E é esse efeito da sombra que eu tinha mencionado anteriormente, né? Você, ao fornecer esse tipo de sombra, você dá oportunidade para o animal de perder bastante calor corporal por radiação para esse ambiente que está mais fresco. Sim. Né? Então, isso contribui demais para o alívio do estresse calórico. Então, quando a gente pensa em sistemas baseados em pastagens, né, sem dúvida nenhuma que, sob essa ótica do bem-estar, do alívio do estresse calórico, os sistemas de integração, eles levam esse benefício, e isso é muito claro, né? Sem dúvida. E vamos falar da frequência respiratória dessas vacas, né? Diferentes trabalhos científicos já estão mostrando que há uma relação direta e muito próxima entre esse parâmetro de respiração e temperatura corporal. Fala um pouco para a gente sobre isso. Isso é muito interessante. Primeiro, é isso mesmo, né? Já existe, isso já está muito claro na literatura científica que à medida que a temperatura corporal aumenta, a frequência respiratória aumenta linearmente. Então, observando a frequência respiratória dos animais, a gente tem uma ideia muito clara de se está em estresse calórico e qual é o nível desse estresse calórico. Essa é uma das coisas que a gente aprende com calsignos, né? Justamente observar isso, né? E mensurar, e é uma coisa muito fácil, é simplesmente ficar olhando para uma vaca e medir quantos movimentos respiratórios ela está fazendo por minuto, né? Acima de 60 movimentos respiratórios por minuto, o animal já entra em estresse calórico, né? Então, a gente observa isso hoje como rotina nas fazendas, é uma das coisas importantes que a gente faz. Chega em cada grupo de vacas e pelo menos 20% desses animais eu vou lá fazer essa mensuração da frequência respiratória para ter uma ideia de qual o nível de estresse que aquele grupo de vacas está submetido, né? Então, é uma ferramenta utilíssima, porque é muito mais fácil fazer isso do que ficar colocando termômetro em vaca para medir a temperatura dela, né? Isso é inviável para o produtor fazer. Então, medir essa frequência respiratória, fazer essa observação, é uma coisa simples e que pode dar para o produtor uma ideia muito boa do tamanho do desafio que ele tem, né? E já faço um convite para todo produtor de leite que nunca fez isso, que faça. Tenho certeza que ele vai se surpreender com o número de vacas que vão estar em estresse calórico na sua propriedade. O Alexandre, uma vez identificado esse estresse calórico, né? Você foi lá, mediu a frequência respiratória, você identificou ali um número de animais ali que está sobre estresse. Outros não estão. O que se faz naquele momento? Separa um grupo do outro, leva esse grupo que está sobre forte estresse calórico para uma área para ele se refrescar rapidamente? É dessa forma? Em todo grupo de vacas, né, de animais, você vai ter heterogeneidade na resistência ao calor, enfim. Da mesma forma que a gente tem isso em humanos. Tem gente que sofre mais com calor, outros menos, enfim. Mas é muito difícil você fazer esse tipo de separação, porque na fazenda tem alguns critérios para se agrupar vacas, né? Seja pela uniformidade na produção de leite, com relação ao status reprodutivo, enfim. Então, normalmente, quando a gente observa um lote de vacas ou vários lotes de vacas que estão com mais de 20%, 30% dos animais claramente com estresse, né, o produtor tem que adotar alguma medida para ajudar esses animais. Senão ele está perdendo dinheiro, né, e mais do que isso, está comprometendo a saúde dos animais, né? Na verdade, ele está perdendo dinheiro porque a saúde dos animais está sendo comprometida, né? O que fazer vai
depender da estrutura que a fazenda tem, né? O que eu posso dizer conceitualmente é que qualquer esforço de trabalho, de tempo e mesmo de dinheiro investido em aliviar o estresse calórico, ele é compensador, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um sistema de produção simples, baseado em pastejo, né? A gente vai falar para esse produtor, olha, você tem sombra suficiente para as suas vacas, né? Esse lugar de sombra, onde as vacas têm acesso à sombra, está seco, ele é confortável, as vacas podem ficar lá, porque não adianta você dar sombra num lugar que está cheio de pedra e as vacas não conseguem deitar, por exemplo. Tem que ser um lugar que as vacas possam, de fato, descansar, né? Como é que está a qualidade da água? Quantos bebedouros tem? Né? Isso por si só já ajuda demais, né? Diminuir o tempo que os animais passam em pé na espera da ordenha, por exemplo, é outra coisa que ajuda demais, né? Se for sistemas de confinamento, que as vacas já estão dentro de um barracão, né? Ver como é que são as condições de ventilação nesse local, se o produtor tem condições de instalar sistemas de banho mesmo, com aspersores simples, na verdade, na sala de espera da ordenha ou como a gente chama, nas pistas de alimentação, né? Esse, sem dúvida, né? O banho que eu falo é encharcar, molhar bem as costas das vacas e ventilá-las adequadamente, né? É a forma mais eficiente de ajudar a vaca a perder calor no menor tempo possível, né? É claro que para fazer isso, a fazenda precisa ter uma certa estrutura, né? Então, por isso que a recomendação exata do que fazer, né, tem que ser adequada à realidade de cada propriedade. Mas o que eu posso dizer é que, mesmo no sistema mais simples, né, simplesmente melhorar o acesso à água, tanto em qualidade quanto em quantidade, para que a vaca ingira maior quantidade de água e melhorar o acesso à sombra, né, reduzir o tempo que as vacas passam em pé, reduzir distâncias que elas têm que caminhar diariamente, tudo isso já ajuda muito, né? Então, esse é o negócio. E você comentou no seu artigo que tem outras formas de avaliar o impacto do calor, né? Um deles é o índice de ocupação das camas das vacas. Como que Sim. funciona esse índice? Vamos lá. Conceitualmente, a gente observa, né, as vacas, daquelas que estão sobre a cama, e isso se refere basicamente a sistemas de confinamento, né? A gente não leva em conta animais que estejam comendo ou bebendo água, tá? Mas daqueles que estão com acesso à cama, né, quantos vão estar deitados? Aí o número mágico, como a gente chama, é que se eu for fazer essa observação, normalmente 2 horas depois da ordenha, né? Por que nesse horário? Porque é um momento em que as vacas já voltaram da ordenha, já tiveram oportunidade de ir comer, de beber água e tiveram oportunidade de deitar, né? Num momento como esse, eu vou observar o galpão das vacas, vou descontar aquelas que estiverem comendo ou bebendo água. Das demais, eu espero que pelo menos 80% estejam deitados, tá? Se tiver um número menor do que isso, né, muito menor, né, que é a tal da taxa de ocupação das camas, o que significa que vai ter muitas vacas em pé, né, eu vou avaliar o que pode estar levando a esse problema. E o estresse por calor é um deles. Porque quando os animais estão sofrendo por calor, eles tendem a ficar mais em pé por diversas razões, para aumentar a superfície de contato com o ar, na tentativa de perder calor mais rapidamente. E um aspecto do comportamento que a gente aprende muito claramente em calcígenos também, aquilo que a gente chama de agrupamento de vacas. Então, assim, isso é muito comum em algumas situações, você chegar numa determinada instalação, num barracão de vacas, e ver que todas as vacas estão em pé num determinado canto desse barracão, né? O que significa isso? Elas identificam que naquele canto tem uma ventilação natural melhor e vão buscar aquele lugar específico, porque lá tem mais vento e elas conseguem ter um pouco mais de alívio, né? Então, essa é a questão da ocupação das camas, tá? Interessante. E hoje eu sei que
pelo que você comentou com a gente aqui, ficou claro que vale a pena investir em bons sistemas, como você comentou, salas de banho, na espera ali da ordenha, aspersores, ventiladores, ficar de olho também nas informações meteorológicas. Todo esse trabalho, né, vai ajudar a diminuir esse estresse nos animais. E Sim. os produtores têm bastante desafio pela frente, né, Alexandre? Não tem dúvida, Angela. Assim, especialmente relacionado a essa questão do estresse por calor, o desafio é grande, né? Mas hoje a gente já entendeu claramente, né, o que vale muito a pena investir nisso, né? Para você ter uma ideia de vários estudos que eu já fiz e projetos que eu já avaliei, né, e de resultados de fazendas que que investiram bem no alívio do estresse por calor, esses estudos mostram que o tempo médio de retorno do investimento, né, ou seja, o tempo de payback, quanto leva para pagar o investimento feito num sistema de resfriamento de vacas, né, não passa de 6 meses. Né? Então, quando o produtor pensa quanto tempo retorna o investimento feito numa novo equipamento de ordenha, ou num trator, ou numa nova instalação, enfim, são anos. Né? E o investimento feito em alívio de estresse calórico, ele retorna muito rapidamente, mas assim, não tem nada hoje, isso eu falo com muita tranquilidade, eu trabalho com nutrição, trabalho numa empresa de nutrição animal, né, mas não tem dúvida nenhuma hoje que o investimento que dá retorno mais rápido em fazenda hoje é em sistemas de resfriamento. Tá? Isso não tem dúvida. E na sua rotina diária, no seu trabalho na Nutron, a empresa ela possui tecnologias disponíveis, produtos disponíveis que vão ajudar a melhorar também a imunidade e a saúde desses animais? Sim, além das orientações técnicas que a gente passa para o produtor, né, usando o CalSignals, nós também temos tecnologias na forma de produtos que ajudam nessa tarefa, né? Desde um aditivo que diretamente reduz temperatura corporal, outros produtos que melhoram o sistema imune, né? E que são, sem dúvida nenhuma, auxiliares muito valiosos nessa tarefa de ajudar a aliviar o estresse calórico dos rebanhos. Muito bacana. Alexandre, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo no podcast Agrotalk, e pelo que eu vi, está tudo também em volta dessa metodologia CalSignals, né? Todo mundo tem que estar assim, espelhado nesse conhecimento, identificar os sinais claros que esses animais mostram, né? É como tem aquele ditado, o olho do dono é que engorda o gado, não é verdade? Assim, na verdade, o que eu posso dizer da minha experiência, né, com CalSignals, né, como eu disse anteriormente, eu sou nutricionista, toda a minha formação técnica foi em nutrição de vacas leiteiras, né. Então, eu sempre chegava numa fazenda e ia olhar a comida, se a formulação da dieta estava correta, se os alimentos estavam de boa qualidade, tudo se relacionava com a alimentação, né. Hoje, isso continua sendo importante, né? Não tem dúvida, mas é a última coisa que eu vou ver. Eu chego numa fazenda, eu invisto um bom tempo em olhar para os animais, né? Observar o comportamento, qualidade do ambiente, tudo isso, né? Uhum. Porque isso tem um impacto, né, profundo na saúde, né? E principalmente através do consumo de alimentos. Então, por exemplo, se uma vaca está com estresse calórico, ela come menos. Se a vaca passa menos tempo deitada, pela razão que for, ela come menos. Se ela tem muitas moscas no ambiente que estão incomodando, ela come menos. E o principal determinante de saúde é a alimentação adequada. Então, não adianta eu, como nutricionista, formular uma dieta perfeita, usando os melhores produtos, aditivos e tudo mais, se a fazenda tem problemas sérios de ambiência, de conforto, que limitam
a quantidade que esse animal está consumindo dessa dieta que é fundamental. Então, hoje, e isso foi muito marcante, depois que eu fui treinado em Calsignos, que eu aprendi a usar essa ferramenta, né, mudou totalmente a minha forma de trabalhar. Então, hoje eu chego numa fazenda, eu vou olhar os animais, em primeiro lugar, né, sem dúvida, ver o que eles estão me falando, né? A gente brinca isso, né? Você tem que aprender a ouvir as vacas, né? E aí a gente, depois disso, eu vou olhar outros aspectos, né? Mas sempre usando isso como informação importante para nortear as recomendações técnicas que a gente vai deixar na fazenda. Muito bacana. Bem, a gente está finalizando aqui. Eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para o produtor que está nos ouvindo, o gestor da fazenda. Não, legal. Olha, acho que a mensagem mais importante, né, e é o que a gente não cansa de repetir, né, é assim, produtor ou gerente de fazenda, né, aliviar o estresse por calor, né, talvez seja a coisa mais importante ou mais benéfica que você pode fazer para o seu rebanho. Né. Todo esforço, todo tempo, todo dinheiro bem investido no alívio do estresse por calor, ele é compensador, esse dinheiro retorna muito rapidamente. Né? Então, pense nisso, busque ajuda de técnicos, a nossa equipe está à disposição de quem quiser nos chamar. Graças a Deus, tem técnicos muito competentes no mercado hoje trabalhando com essa questão de ambiência, de estresse por calor, e de fato isso é um aspecto fundamental para que toda fazenda possa ter rebanhos mais saudáveis e ser mais eficiente. E o Brasil, né, Alexandre, é tão rico, a gente vê tantos produtores também voltados à produção leiteira. Eu sei que tem enormes desafios que eles enfrentam pela frente. A gente sabe dessa dificuldade e de muitos entraves, de custos que o produtor de leite hoje enfrenta. Mas nós estamos também numa época, né, agora de pandemia, que a internet, os recursos digitais, essa facilidade com que a gente conversa aqui nesse momento, também colabora para que o produtor ele procure conhecimento e procure informações, procure fazendas que fazem boas práticas, porque a gente aprende também com o que é bom, com o que é melhor, com conhecimento e com exemplos, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem muita informação de excelente qualidade disponível, né? Como o Agrotalk, por exemplo, e o produtor assim, tem isso à sua disposição e de graça. Né? Claro que em alguns aspectos ele vai ter que investir para ganhar eficiência, né? Mas informação hoje, podemos dizer seguramente que é uma coisa que é muito barata. Né? Sim, com certeza. Olha, Alexandre, foi um barato conversar com você aqui no podcast Agrotalk. Gostei da conversa também. E eu convido você a estar aqui com a gente mais vezes, trazendo bastante conhecimento para o produtor rural que está nos ouvindo. E você fique à vontade para sempre estar aqui em contato conosco, para você estar aqui trazendo conhecimento e informação. Não, legal, olha, foi muito boa a conversa. Quando você me convidar, já está aceito o convite, né? Eu já estou com o Agrotalk no meu Spotify aqui, fico à disposição, tá? Eu gosto muito de falar sobre vacas, sobre todos esses aspectos que a gente abordou aqui, né? Outras questões ligadas à alimentação, à ambiência, conforto, enfim. Então, fico à disposição, foi muito legal a conversa. Muito obrigada. E vamos tomar leite, porque leite faz bem sim para a saúde. Faz muito bem. Legal. Alexandre, até a próxima. Até, Angela, tudo de bom. Sucesso. Obrigada, até a próxima.